Olá pessoal, eu sou o Levi, professor de História. Estou com Damião Virgínio dos Santos. Nasceu na cidade de Sítio Palmeiras, Cutegipe, Paraíba. Ele nunca frequentou escola, frequentou aquele antigo Nobral de antigamente. Uma pessoa, por não frequentar escola, ele tem uma facilidade tremenda de gravar datas, conhecimentos gerais, relevos, cidade, geografia, história do Brasil e do mundo. Eu posso falar para vocês que ele tem uma mente fotográfica. Então ele está aqui comigo, eu quero fazer com ele hoje uma sessão de perguntas e respostas, como está no banner ali, ó. Ele conhece o Brasil de 1889 até a atualidade, na mente, na cabeça. E para gente que somos lecionador, eu mesmo como professor de história, eu tenho dificuldade para gravar datas, nascimento. E ele não, ele tem uma facilidade tremenda de ter tudo isso em mente. Você está pronto, Damião, para responder, para falar sobre conhecimentos gerais, sobre a história do Brasil, a história do mundo? Estou, professor. Se eu falar do Brasil de 1889 até a atualidade, você sabe qual todos esses presidentes até a atualidade? Estou preparado para falar o nome de todos os presidentes do Brasil. O que significa essa primeira letra M? Marechal Deodoro da Fonseca. E a segunda? Marechal Floriano Peixoto. A letra P? Prudente de Moraes. A letra C? Campos Salles. A letra R? Rodrigo Alves. A letra A? Afonso Pena. A letra N? Nilo Peçanha. HF? Marechal Hermes da Fonseca. A letra W? Venceslau Braz. A letra D? Delfim Moreira. EP? Epitácio Pessoa. A? Arthur Bernardo. W? Washington Luiz. JP? Júlio Bresser. A letra G? Getúlio Vargas. JL? José Linhares. A letra ME? Marechal Eurico Gaspar Dutra. A letra G? Getúlio Vargas no segundo mandato. A letra C? Café Filho. CL? Carlos Luz. NR? Nero Ramos. JK? Juscelino Kubitschek. J? Jano Quadro. J? João Goulart. RM? Randelo Mazilho. C? Castelo Branco. C? Costa Silva. E? Hermílio Gastos Mendes. E? Ernesto Gásio. J? João Figueiredo. J? José Sarney. F? Fernando Collor de Mello. I? Itamar Franco. F? Fernando Henrique Cardoso. L? Luiz Inácio da Silva. D? Dilma Rousseff. M? Michel Temer. Faltou um B. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o nosso atual presidente do Brasil. E o nosso aluno aqui, Damião, conhece tudo, de 1889 até a atualidade, né? Isso é importantíssimo para a história do Brasil, para o período que nós estamos vivendo, Damião. Eu admiro muito você nunca ter frequentado escola, né? O antigo Mobral, e ter esse conhecimento. Isso serve de incentivo para você que está vendo esse vídeo. Então, serve para você incentivar que nada é impossível. Porque Damião não frequentou a escola, o antigo Mobral. Então é tempo de você começar a estudar pessoas que, né, incentivar as pessoas. É tremendo. Você está pronto para responder, Damião? Eu tenho aqui questões de conhecimentos gerais que abrange datas de nascimento, abrange mortes do Brasil Império, de rei, monarquia. Você está apto de responder qualquer tipo de pergunta desse tipo de conhecimento? Estou preparado, professor. Eu imagino que eu estou preparado para responder as sessões de perguntas que você vai fazer para mim. Certo. Eu posso já começar a perguntar pela primeira pergunta? Eu vou falar da princesa Isabel do Brasil. Ela nasceu em que data? A princesa Isabel do Brasil, professor, ela nasceu no dia 29 de julho de 1846,
no Palácio Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Correta a resposta. Em que data ela faleceu? Ela faleceu no dia 14 de novembro de 1921. Certa a resposta. E em que data casou a princesa Isabel? A princesa Isabel, professor, ela casou no dia 15 de outubro de 1864, professor. Correto. E em que data nasceu o príncipe Dom João VI? Eu adoro falar na família real. Professor Levi, o príncipe Dom João VI, ele nasceu no dia 13 de maio de 1767. Correto. E em que data faleceu? Faleceu no dia 10 de março de 1826. E em que data nasceu Dom Pedro I? Dom Pedro I, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1798, no Palácio de Queluz, em Portugal. Correta resposta. E em que data ele faleceu? Ele faleceu no dia 24 de setembro de 1834. Faleceu no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz, em Portugal. Faleceu de tuberculose, professor, com 36 anos de idade. Muito interessante, né? Ele faleceu jovem, né? Tuberculose, está correta a resposta. E em que data nasceu Dom Pedro II? Dom Pedro II, professor, ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, está correto. E em que data faleceu Dom Pedro II? Ele faleceu no dia 5 de dezembro de 1891, no Civil Hotel, em Paris, na França. Na França, correto. E em que data nasceu o rei Manuel I de Portugal? O rei Manuel I de Portugal, ele foi o rei que organizou a viagem para Eduardo Cabral. Ele nasceu no dia 31 de maio de 1469. Correto. E em que data faleceu o rei Manuel I de Portugal? No dia 13 de dezembro de 1521. Correto. Respondeu correto. Qual o nome do primeiro rei de Portugal? Dom Afonso Henrique. Correto. Em que data nasceu o primeiro rei de Portugal? Ou seja, Dom Afonso Henrique nasceu em que data? Professor, ele nasceu no dia 5 de agosto de 1106, ou 1109, ou 1111. 111, correto. É meado, né? Quando nós falamos de data, principalmente de muitos tempos, então aqui a veracidade é meados, né? Mais ou menos, ou seja, entre 1109, como ele respondeu, até 1111. É um desses anos aí que nasceu o príncipe. Muito bom. Quando nós falamos de data, é muito conhecimento mesmo, viu? Para gravar datas. Datas é confuso, né? Mas ele está apto a responder, até agora responder tudo certo. E vamos continuar um pouco com datas, né? Em que ano o primeiro rei de Portugal recebeu a coroação? Em 1149. 1139, correto. Em que data faleceu o primeiro rei de Portugal? Já que está falando de rei, né? No dia 6 de dezembro de 1185. Correto. Em que ano nasceu Pedro Álvares Cabral? Eu adoro falar sobre Pedro Álvares Cabral, que é a raiz da história do Brasil. Raiz da história do Brasil. Pedro Álvares Cabral, ele nasceu no ano de 1467 ou 1468. É mais correto. Em que ano Pedro Álvares Cabral se casou? Pedro Álvares Cabral, ele casou em 1503.
1503. Positivo. Qual o nome da esposa de Pedro Álvares Cabral? Isabel de Castro. Correto. Qual o nome do pai e da mãe de Pedro Álvares Cabral? Pai de Pedro Álvares Cabral, Fernão Cabral. A mãe, Isabel Gouveia de Queiroz. Queiroz. Correta. Em que ano faleceu Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral faleceu em 1520, na cidade de Santarém, em Portugal. Correto. Quando foi fundada a Faculdade de Coimbra, em Portugal? Tem uma faculdade lá de Coimbra, quando foi fundada? A Faculdade de Coimbra de Portugal, ela é considerada a faculdade mais antiga do continente europeu. O continente europeu é formado por 50 países e ela é a mais antiga. Ela foi fundada no dia 1º de março de 1290. Correto. Em que data foi fundada a primeira faculdade de Direito no Brasil? A primeira faculdade foi no dia 11 de agosto de 1827, na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Pernambuco, correto. Em que data foi fundada a primeira faculdade de Medicina no Brasil? No dia 18 de fevereiro de 1808, na capital de Salvador, capital da Bahia, Salvador. Só que, professor, eu tenho um livro que fala que foi o seguinte: foi fundada no dia 5 de novembro de 1808. Damião, em que data foi fundada a Caixa Econômica Federal? No dia 12 de janeiro de 1861. Correto. Quem é o patrono da independência do Brasil? José Bonifácio de Andrada Silva. Em que data nasceu José Bonifácio de Andrada Silva? 13 de junho de 1763. Em que local? Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Niterói, certo. Em que data faleceu José Bonifácio de Andrada e Silva? Ele faleceu no dia 6 de abril de 1838. Correto. Qual o nome do patrono do Exército Brasileiro? Luiz Alves de Lima Silva. Correto. Em que data nasceu Luiz Alves de Lima e Silva? Luiz nasceu no dia 25 de agosto de 1803. E em que data ele faleceu? Faleceu 7 de maio de 1880. Correto. Quem é o patrono da Ferrovia Brasileira do Brasil? Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. Correto. Em que data nasceu o Barão de Mauá? 28 de dezembro de 1813. Correto. Em que data ele faleceu? Faleceu 21 de outubro de 1889. Correto. E quem é o patrono da vacina? Dr. Oswaldo Cruz. Correto. Qual a data de nascimento de Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz? 5 de agosto de 1872. Correto. Qual a data de falecimento? Faleceu 11 de fevereiro de 1917. Essa eu creio que você respondeu toda, você sabe também. Em que ano nasceu Tiradentes? Nasceu no dia 12 de novembro de 1746. Estamos falando de Tiradentes. Você sabe quando ele foi preso, a data que Tiradentes foi preso? Tiradentes foi preso no dia 10 de maio de 1789, na casa do senhor Domingos Fernando da Cruz, na Rua dos Latoeiros, Rio de Janeiro. Correto. Em que data Tiradentes faleceu? Dia 21 de abril de 1792. Qual o nome do pai de Tiradentes? Domingo da Silva Santos Xavier. E qual o nome da mãe? Maria de Paula da Encarnação Xavier. Correto. Qual o nome dos filhos de Tiradentes? João de Almeida Beltrão, Joaquina da Silva Xavier. Correto. E qual o nome da capital do meio do mundo?
Macapá, a capital do Amapá. Correto. Em que ano a primeira mulher se formou em medicina no Brasil? Rita Lobato, nasceu no Rio Grande do Sul. Ela formou-se em Salvador em 1887. Correto. Em qual ano foi fundada a primeira Casa da Moeda no Brasil? Em 1694. E em qual local? Salvador, capital da Bahia. Correto. Em que data foi fundada a primeira capital do Brasil? 29 de março de 1549. Correto. Quando aconteceu a maior tragédia na década de 60 no Brasil? Foi no dia 17 de dezembro de 1961. Pegou fogo no circo norte-americano na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Morreram 503 pessoas e 800 pessoas ficaram feridas. 70% eram crianças. Criança, está correto. Quem criou a energia? Benjamin Franklin. Um físico, Benjamin Franklin. Em que data Benjamin Franklin criou a energia? 1º de outubro de 1752. Correto. Quem criou a geladeira? O rapaz da Austrália, Jaime Harrison. Correto. Em 1856 ou 1857. Certo. Quem inventou a lâmpada e em que data foi criada? Thomas Edison inventou a lâmpada 21 de outubro de 1879. Correto, Thomas Edison. Quem é o pai da ciência? De todos os tempos, Galileu Galilei. Galileu Galilei. Qual a data de nascimento de Galileu Galilei? Ele nasceu em Pisa, na Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564. E qual a data que ele faleceu? Ele faleceu no dia 8 de janeiro de 1642. Correto. Quem inventou o aparelho de celular, essa revolução? O cidadão americano, Martin Koch. Correto. Quem inventou o automóvel? O engenheiro alemão, Carl Benz. E Henry Ford também, né? Em 1886. Correto. Onde se localiza o ponto mais baixo da Terra? Vamos falar de altitude. Mar Morto. Mar Morto. E a localidade? Na verdade não é o mar, é um grande lago de água salgada. O Mar Morto ele está na divisa com a Jordânia e Israel. Quer saber a altitude? Quantos metros o Mar Morto está abaixo do mar Mediterrâneo? 424 metros abaixo do nível do mar. E qual o ponto mais alto da Terra? É o Monte Everest. E quantos metros? 8.848 metros. Correto. Qual o pico mais alto do Brasil? É o Pico da Neblina, fica no Amazonas. Com quantos metros? 2.995 metros. Correto. Qual a cidade do Brasil mais baixa do nível do mar? Professor, o Rio de Janeiro tem 2 metros acima do nível do mar, não toda a cidade. De Agora, altitude. de altitude. Agora, o Maranhão, só o Maranhão tem 35 cidades que fica abaixo do nível do mar. 35, correto. Em que ano faleceu a Rainha Maria I de Portugal, a mãe de Dom Pedro VI? Ela faleceu no dia 20 de março de 1816, professor. Correto. Quem é o protono da medicina? Doutor Hipócrates. Hipócrates, correto. Quem é o patrono da farmácia? Doutor Caldo Galeno. Médico investigativo no Brasil. Quem é o patrono da matemática? Pitágoras Samos. E em que data o príncipe Dom João partiu de Portugal com a família e a corte do reinado? Dia 28 de novembro de 1807. E em que data o príncipe Dom João e família, junto com a corte do reinado, chegaram ao Brasil? 22 de janeiro de 1808,
cerca de 10 mil a 15 mil pessoas. Mil pessoas, correto. Em que data Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal? 9 de março de 1500, com uma frota de 13 caravelas. Foi na segunda-feira. Correto. E em que data Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? Chegou dia 22 de abril de 1500, numa quarta-feira. Qual o nome do escrivão que veio junto com Pedro Álvares Cabral relatando os acontecimentos desde a partida até a sua chegada? Pério Vaz de Caminho. Correto. Em que data foi celebrada a primeira missa do Brasil? 26 de abril de 1500. Correto. Em que ano foi criada a caneta? Em 1930, um cidadão argentino, não era argentino. Naturalizado como argentino. Qual o país e a capital mais nova do mundo? Essa capital é a capital administrativa da Malásia. Qual a distância do Brasil até Japão? 17.360 quilômetros. Correto. Qual a distância de Natal até Portugal? 5.733 quilômetros. Qual a data de início da construção da Casa Branca, sede do governo americano? A casa mais famosa do mundo. Começou a construção no dia 13 de outubro de 1792. Correto. Qual a data da inauguração da Casa Branca, sede do governo americano e endereço? A inauguração foi no dia 1º de novembro de 1800. A casa mais famosa do mundo, a Casa Branca, fica na Avenida Pensilvânia, nos Estados Unidos, número 1600. Correto. Quem foi considerado o símbolo da independência dos Estados Unidos? Benjamin Franklin. Quantos metros tem a Estátua da Liberdade? 93 metros. Qual a data da inauguração da Estátua da Liberdade? Foi no dia 28 de outubro de 1886. Correto. Quais foram as últimas palavras mencionadas por Tiradentes na hora da sua morte? Cumpri com a minha palavra, morro pela liberdade do Brasil. Correto. Tiradentes diz assim: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para o Brasil. É muito forte. Em que data Dom Pedro I renunciou o trono? Dia 7 de abril de 1831. Correto. Quantos municípios existem no Brasil? 5.570 municípios. Quantos municípios existem nos Estados Unidos? 30 mil municípios. Correto. Qual o estado do Brasil tem mais municípios? É o estado de Minas Gerais. Com quantos municípios? 853 municípios. Correto. Qual o menor país do mundo? É o Vaticano, tem aproximadamente 44 km². É uma população mais ou menos de 1 milhão de habitantes. Qual o nome das 3 capitais mais velhas do mundo? Damasco, capital da Síria, Beirute, capital do Líbano, e Cairo, capital do Egito. Correto. Quantos metros de altura tem a pirâmide do Egito? 146,5 metros. Correto. Quantos metros tem o prédio mais alto do mundo e quantos andares? Esse prédio fica em Dubai. Tem 828 metros de altura, 160 andares. Correto. Quantos quilômetros tem a velha muralha da China? 8.850 metros. Correto. Qual é a data de início da construção do Muro de Berlim? Começou na madrugada do dia 13 de agosto de 1961. Muito bem. Qual é a data da queda do Muro de Berlim? 9 de novembro de 1989. Em que ano os franceses invadiram o Rio de Janeiro? Em 1555, eles invadiram o Rio de Janeiro e batizaram o nome da colônia.
França Antártica. Em 1711, outra invasão, mas não teve sucesso, professor. Correto, 2 invasões, né? Em que ano os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro? Em 1567. Correto. Qual foi a maior tragédia de Portugal? Foi em 1755, um terremoto que deixou um saldo de mais de 40 mil mortos. Qual foi a data que foi fundada a cidade de São Paulo? A data? 25 de janeiro de 1554. Correto. Quem foi o fundador da cidade de São Paulo? Foi o padre José de Anchieta. Quais os 6 maiores países do mundo? Primeiro, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil em quinto e Austrália em sexto. Correto. Em que data iniciou a Primeira Guerra Mundial? No dia 28 de julho de 1914, na cidade de Saravês da Bósnia, mataram o herdeiro do trono da Áustria, Francisco Ferdinando. Aí foi o estupim para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Correto. E em que dia finalizou a Primeira Guerra Mundial? Finalizou no dia 11 de novembro de 1918. Em que data iniciou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial teve início com a invasão da Alemanha nazista à Polônia, 1º de setembro de 1939. Correto. E em que dia finalizou a Segunda Guerra Mundial? Finalizou no dia que o Japão se rendeu, no dia 2 de setembro de 1945. Estamos falando de guerra e em que ano o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? Em 1942. Certo. E quantos soldados brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial? Menos de 500. Morreram 450 soldados e 8 pilotos, 13 oficiais e aproximadamente 12 mil ficaram feridos. Correto. Qual a data que os Estados Unidos da América lançou a bomba atômica na cidade de Hiroshima, Nagasaki? Estados Unidos, para mostrar sua potência, lançou a primeira bomba na cidade de Hiroshima, foi no dia 6 de agosto de 1945. Correto. Em que dia nasceu Adolf Hitler, o carrasco da Segunda Guerra Mundial? Nasceu no dia 20 de abril de 1889 na Áustria. Ele era austríaco. E em que ano ele faleceu? Faleceu no dia 30 de abril de 1945. Correto. Qual o nome do general que comandou as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial? Foi o general João Batista Mascarenhas de Moraes. Correto. Em que dia iniciou a Guerra dos Farrapos? O Brasil teve 10 anos de guerra civil. Iniciou no dia 20 de setembro de 1835 e terminou 1º de março de 1845. Qual o período da guerra entre o Brasil e Paraguai? Dezembro de 1864 e o término foi 1º de março de 1870. Correto. Em que ano iniciou e quando acabou a Guerra dos 100 Anos? Essa Guerra dos 100 Anos, ela rolou mais de 100 anos, mas foi batizada a Guerra dos 100 Anos. A França e a Inglaterra travou uma guerra. Foi batizada a Guerra dos 100 Anos, foi no ano de 1337 a 1453. Correto. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. No ano? 12 de outubro de 1492. Certo. E que ano faleceu Cristóvão? Faleceu no dia 20 de maio de 1506. Estamos falando de descobrimento. Você sabe quem descobriu a Índia? Vasco da Gama, em 1498. E em que ano o Brasil foi levado à categoria de Reunidos de Portugal? Em 1815. Por quem? Dom João VI. Correto. E em que dia nasceu Alberto Santos Dumont? O pai de aviação, Alberto Santos Dumont, nasceu no estado de Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. E em que ano ele faleceu? Faleceu na cidade do Guarujá, no estado de São Paulo, no dia 23 de julho de 1932. Correto. E qual o ano de início e término da Guerra dos Canudos?
Guerra dos Canudos, 1896 a 1897. Correto. Quem criou o Dia do Professor? Foi o imperador Dom Pedro I, carimbou no dia 15 de outubro de 1827. Na época que o Brasil era imperial. Em que ano o rei Dom Pedro II assinou a transposição do Rio São Francisco? Foi em 1847. Correto. Em que ano foi criado o hino nacional brasileiro? O hino nacional brasileiro é o símbolo sonoro de nossa pátria. Foi criado em 1831. Quem compôs? Foi Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. Correto. Em que data foi iniciada a ponte do rio Niterói? Por incrível que pareça, professor, hoje é dia 23 de agosto. No dia 23 de agosto de 1968, nasceu a construção da ponte mais famosa do Brasil, a ponte Rio-Niterói. É isso mesmo, correto. Está fazendo aniversário. Qual a data da inauguração da ponte do Rio-Niterói? Eu gosto de falar dessa ponte, professor. Foi no dia 4 de março de 1974. A ponte Rio-Niterói ela tem 13 quilômetros de extensão, 290 metros, 72 metros de altura, largura, 27 metros de largura. Correto. Em que dia nasceu e quando faleceu a Rainha Vitória da Inglaterra? A Rainha Vitória nasceu no dia 24 de maio de 1819. Faleceu no dia 22 de janeiro de 1901. Correto. Em que dia o primeiro homem pisou na Lua? 20 de julho de 1969. Certa resposta. Quais foram os primeiros jornalistas a mencionar o Boa Noite no Jornal Nacional? Cid Moreira e Ito Gomes. Correto. Quando foi o primeiro Boa Noite do Jornal Nacional? Foi no dia 1º de setembro de 1969. Correto. Qual o tamanho da Estação Espacial Norte-Americana ISS? Comprimento, largura, altura e peso. Agora eu vou para o espaço, professor. A Estação Espacial ISS ela tem 109 metros de largura, 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e pesa aproximadamente 450 toneladas. Correto. Quantos metros de altitude tem Brasília? Brasília tem 1.172 metros de altitude. Correto. Quantos metros de altitude tem a cidade de São Paulo? 760 metros. Em que ano nasceu Zumbi dos Palmares e quando ele faleceu? Zumbi dos Palmares é a bandeira negra. Nasceu em 1655. Faleceu no dia 20 de novembro de 1695. Correto. Em que data foi criado o dia D? Dia 6 de junho de 1944. Qual a data do assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa? 26 de julho de 1930, na elegante sorveteria da Rua Glória, no centro de Recife, com 3 tiros. Correto. Qual o nome de batismo de João Pessoa e qual a sua data de nascimento? João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Nasceu na cidade do interior da Paraíba, Umbuzeiro, no dia 24 de janeiro de 1868. Qual o nome do assassino de João Pessoa? João Eduardo Dantas. Correto. Quando foi o dia da abolição da escravatura? 13 de maio de 1888. A Lei Áurea, a Princesa Isabel assinou. Certo. Qual é a data do dia do fico? 9 de janeiro de 1822. Correto.
Quais foram as palavras que o príncipe regente Pedro I mencionou para a nação brasileira? Como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Correto. Quais foram as palavras mencionadas no grito da independência e qual a data? 7 de setembro de 1822, na margem do Riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro I falou para a nação brasileira: soldados, laço fora, soldados, as cortes de Portugal querem mesmo escravizar o Brasil. Eu compro, portanto, definitivamente, declaro já a nossa independência, que seja a nossa divisa Portugal. Certo. Quantos quilômetros tem a maior ponte marítima do mundo? Fica na China essa ponte, meu professor, tem 55 quilômetros. De extensão, correta. Qual a altura da ponte mais alta do mundo? Essa ponte também fica na China, ela tem mais de meio quilômetro. Tem 565 metros de altura. Correto. Qual o nome da peça do avião que dá impulso para levantar voo e também aterrissar? Agora eu vou voar agora. A peça-chave é a peça frappe. Correto, eu não sabia. Como se chama os navios que transportam os negros da África para o Brasil? Negreiro. Quem é considerado o pai do futebol? Charles Miller. Correto. O Eurotúnel foi inaugurado em que ano e tem quantos quilômetros de extensão? Esse túnel ele liga dois países, a França e a Inglaterra. Ele foi inaugurado em 1994, tem 51 quilômetros de extensão. Ele passa por baixo do mar, no Canal da Mancha. Correto. Qual o país da América do Sul que tem a avenida mais larga do mundo? Fica de Buenos Aires, a Avenida 9 de Julho. Ela tem aproximadamente 6 quilômetros, a largura, 140 metros de largura. Correto. Quais os três poderes da União? Executivo, Legislativo e Judiciário. Correto. Qual os nomes dos três estados do Brasil em que os portugueses encontraram ouro? Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Correto. Em que ano foi inventado o primeiro telescópio? Em 1608. Pronto para a última etapa de perguntas e respostas? Eu tô. Vamos para o número 157. Quantas? 157. Beleza. A Revolução em Portugal foi em que mês e ano? Agosto de 1820, na cidade do Porto. Correto. Qual o segundo país maior da América? Argentina. Correto. Quando começou a circular o primeiro jornal editado no Brasil? Data, mês, ano e o nome do jornal? 10 de setembro de 1808, chamada Gazeta do Rio de Janeiro. Correto. Quando foi carimbada a primeira Constituição do Brasil? 25 de março de 1824. Por quem? Pelo príncipe Dom Pedro I. Em que ano foi encontrado o primeiro posto de petróleo no mundo? Foi no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1859. Em qual ano os holandeses invadiram o estado da Bahia e o estado de Pernambuco? O estado da Bahia foi em 1624. No estado de Pernambuco foi em 1630. Qual a distância entre Brasil e Holanda? Aproximadamente 9.184 quilômetros. Correto. Qual a distância entre Brasil e Catar? 11.968 quilômetros. Correto. Qual a cidade do Brasil que tem a forma de avião pousando? Brasília. Em qual ano foi inaugurado o trem-bala no Japão? Em 1964. Correto. No Brasil, quais são as três capitais que são situadas em ilha? Vitória do Espírito Santo, Florianópolis, Santa Catarina e São Luís de Maranhão. Correto. Quem é o pai da diplomacia brasileira? Barão do Rio Branco.
Correto. Em qual ano foi lançado o primeiro foguete na América Latina? No Brasil tem uma cidade rebatizada Cidade Espacial. A primeira base de lançamento de foguete foi construída no Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte, chama Barreira do Inferno. Foi lançado o primeiro foguete em dezembro de 1965. Qual a data que o ex-presidente Getúlio Vargas nasceu e quando ele suicidou? Ele nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Amanhã vai completar o ano que ele se matou. Dia 24 de agosto de 1954, Dr. Getúlio Vargas se matou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Correto. Salvador foi a capital do Brasil por cerca de quantos anos? Cerca de 220 anos. Correto. A capital federal era Salvador, Bahia. Quem foi que teve a iniciativa de levar para o Rio de Janeiro e qual ano? Quem assinou a transferência foi o ministro Marquês de Pombal. Fez a transferência de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Certo. Qual o rio mais famoso do Canadá? O Rio São Lourenço. Quais foram os principais líderes da proclamação da República do Brasil? Tenente Coronel Benjamin Correto. E Rui Barbosa. O príncipe Dom João foi coroado imperador com título de Dom João VI. Em que ano? Após a morte da mãe dele, em 1816. Correto. Qual foi a mais importante realização de Getúlio Vargas que ele deixou para todos os brasileiros? Sem dúvida nenhuma, as leis trabalhistas. Getúlio Vargas. O príncipe Dom João, ao chegar no Rio de Janeiro, ele foi a uma igreja. Qual o nome dessa igreja? A Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Certo. Qual o nome do primeiro imperador de Roma? Júlio César. Certo. Qual o nome da primeira e da segunda esposa do rei Napoleão Bonaparte? Primeira esposa, a imperatriz Josefina. A segunda, Maria Luísa de Áustria. Correto. Qual a data da primeira viagem de inauguração do navio mais famoso do mundo? O navio mais famoso do mundo, Titanic, partiu de Londres, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912. Ô professor, já que estou falando nesse navio mais famoso do mundo, você dá licença para me dar uma puxadinha? Então, ele partiu de Londres, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912. Dia 14, ele teve a maior tragédia, aconteceu, que ele bateu num imenso bloco de gelo, na noite do dia 14 de abril de 1912. Dia seguinte, o mar engoliu, dia 15, o mar engoliu totalmente o navio mais famoso do mundo, o RMS Titanic. Ele está, sabe onde, professor? A 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. A 3.843 metros de profundidade, professor. Ele foi encontrado em 1985. A sobrevivente mais nova tinha 2 meses de idade, Elizabeth. Ela nasceu no dia 2 de fevereiro de 1912. O navio nesse dia estava com a capacidade de 2.200 pessoas. Morreram mais de 1.500 pessoas, professor. A última sobrevivente do RMS Titanic faleceu no dia 31 de maio de 2009 e fechou. Quer saber o tamanho do Titanic, professor? Fala o tamanho. Comprimento: 269 metros de comprimento, 53 metros de altura, 28 metros de largura e pesava aproximadamente 46 toneladas. No governo militar, quais foram as obras mais importantes? Professor, foi a ponte de Rio-Niterói, as usinas de Angra do Reis, nuclear, lá no Rio de Janeiro, e a Transamazônica, na Amazônia. Correto. Qual o nome do primeiro governador de São Paulo, onde nasceu e o ano que foi presidente?
Prudente de Moraes nasceu na cidade de Itu no ano de 1841, foi presidente do nosso Brasil no ano de 1894. No fim da monarquia no Brasil, a família real teve quantos dias para deixar o país? 2 dias. Correto. Qual foi o principal símbolo da Guerra Fria? O Muro de Berlim, na Alemanha. No Brasil, a revolta da Chibata foi em qual ano e quem foi o líder da revolta? Foi em 1910, na cidade do Rio de Janeiro, no comando do marinheiro João Cândido. Correto. Um país da América Latina, na época da ditadura, fazia o rol da morte, uma das práticas brutais da ditadura. Os presos políticos eram tirados vivos de aviões militares ao Oceano Atlântico. Qual o nome desse país? Argentina. Correto. Qual o nome do primeiro-ministro da Fazenda do Brasil? Rui Barbosa. Em que ano? Em 1890. Correto. Em que dia o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, renunciou ao seu cargo? 23 de novembro de 1891. Correto. Qual país que foi construído o canal mais estreito da América Central e ano? O Panamá, em 1914. Com quantos metros? Aproximadamente 80 quilômetros. Correto. A revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, foi em que ano? Foi em 1720. Correto. A revolta na cidade de Porto, em Portugal, foi em que ano? Em 1820. Correto. Qual data que Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil? 12 de outubro de 1822. Qual data em que Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil? Quando Dom Pedro I viajou para Portugal, o filho dele ficou com 5 anos de idade na responsabilidade de José Bonifácio de Andrade da Silva. Ele era de menor, então, 7 de abril de 1831, ele ficou na regência até 23 de junho de 1840. Com 14 anos ele foi declarado imperador do Brasil. Ano seguinte, no dia 18 de dezembro de 1841, foi coroado segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, com 15 anos de idade, professor. Correto. Qual o nome da esposa do rei Dom Pedro II e em que ano ela faleceu? A imperatriz Dona Teresa Cristina faleceu em Paris, na França, no dia 28 de dezembro de 1889. Correto. Em que ano a Espanha passou a dominar Portugal? Em 1580 a 1640. Qual o ano e o nome do rei que libertou Portugal do domínio da Espanha? Dom João, Duque de Bragança. Em que ano? Em 1640. Em que data nasceu o apresentador Fausto Corrêa da Silva? Dia 2 de maio de 1950. Até aqui, Damião, nós realizamos 200 perguntas. E você respondeu todas as perguntas corretas. Qual o dia da fundação da Rede Globo? 26 de abril de 1965. Então, pessoal, fiz 201 perguntas para o senhor Damião, a qual ele respondeu todas corretas. Ele respondeu sobre datas, respondeu sobre a história do Brasil, sobre o Brasil presidente até a data de hoje. Eu fiquei encantado com a mente fotográfica que ele tem, com a facilidade que ele tem de gravar datas, nascimento, porque é dificultoso para o aluno gravar tudo isso, ter tudo isso em mente. Eu quero muito deixar aqui os meus parabéns para ele, que ele continue assim, cada vez mais com essa mente que ele tem fotográfica e que nós possamos espelhar nessa aprendizagem dele, porque ele não frequentou o ensino, uma faculdade, ele não teve esse privilégio de estudar a 4ª série completa, o ensino médio, o ensino fundamental e até mesmo ingressar numa faculdade. E nós temos esse privilégio.
Então, parabéns, Damião, pela sua atitude e pelo seu interesse pela história do Brasil, que faz parte, e a história do mundo. Isso é meu sincero agradecimento a você mesmo e fico encantado com essa sua mente fotográfica. Parabéns. Eu te agradeço, professor Levi, por você ter essa coragem de encarar um cara que você não tem conhecimento, que eu tenho estudo. O que o professor Leandro falou para você, e você acreditou, e hoje sentei na mesa redonda, e o Pai do Céu, o porta-voz, respondeu todas. Por quê? Eu não respondi nada, professor. Quem respondeu foi o meu Pai do Céu. Respondeu todas as perguntas, todas que você fez para mim, ele te respondeu. Agradeço a você, professor Leandro, que você não está aqui nessa mesa. Foi você que jogou no meu caminho este professor número 1 de São Paulo, professor Levi, e realizou meu sonho. E agora, professor Levi, vou conversar com o povão brasileiro, com meus irmãos e as minhas irmãs de todo o Brasil. Assiste o vídeo com atenção. Eu não sou o melhor do mundo, nem sou o melhor do Brasil. Quem vai julgar é você. Quero que vocês assistam o vídeo com atenção. E eu não vou parar de estudar não, professor Levi. Porque na minha casa só tem 2 cadeiras, que eu sou solteirão. É uma minha e a outra do meu Pai do Céu. Eu sou o aluno e ele é o meu professor. Eu peço mais uma vez a todos meus irmãos e a todas as minhas irmãs de todo o Brasil. Procura saber que esse rapaz chamado de Damião, nascido no interior da Paraíba, a caneta que eu recebi de meu pai foi inchada, porque meu pai era da roça. Ele falava, se plantar, tem. Estudo não é para isso não, é assim. Foi a educação que eu tive do meu pai. Mas eu agradeço demais meu pai, que a caneta que ele me deu foi inchada. Obrigado, meu pai, e você está com Deus. E obrigado, professor Levi, por você ter realizado meu sonho. É difícil responder 200 perguntas, mas a mente que eu estou hoje, professor, com o meu porta-voz, que é meu Pai do Céu, eu respondi 300 que ele falou para mim. Eu fico emocionado, mas realizei meu sonho. Graças a Deus. Agradeço um rapaz que é meu amigão do coração, Adriano. Ele... Aqui eu paro, porque se for falar eu vou chorar, porque é difícil. Agradeço a produção, meu amigo Joelson. Ele está aqui ralando para realizar o meu sonho. Então, meu senhor e minha senhora de todo o Brasil, fica com Deus, que eu estou com ele também. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Realizei o meu sonho. Quer saber um pouco da minha história? Procura o professor Levi. No final da gravação, os dados pessoais do professor Levi, o e-mail, a produção da gravação vai contar um pouco da minha história e vocês entrem em contato com o professor Levi, que ele vai falar um pouco para vocês e vocês vão ter contato de um dia apertar a mão de vocês. Fica com Deus mais uma vez. Aqui eu vou parar, vou só querer que vocês realizem o meu sonho. Me joga no topo da pirâmide, que é difícil que eu fiz aqui. Eu imagino que foi o primeiro desafio na história do Brasil, o cara responder 200 perguntas de resposta na sequência, sem amarelar. Então, um abraço para vocês, meus senhores e minhas senhoras de todo o Brasil, de criança a adulto. Senta no sofá e assiste esse vídeo, um pouco de atenção. Se eu falei errado, porque eu não tenho estudo. A minha caligrafia é Deus do céu que me dá o jeitinho para a caneta correr em cima do papel. Um abraço de coração para todos os meus amigos e minhas amigas e meus irmãos de todo o Brasil.